Você sabe por que a Primeira Guerra Mundial é considerada por alguns historiadores o acontecimento mais importante do século XX? Olá, eu sou José Oliveira e vou te explicar por que esse acontecimento é fundamental para entendermos a história do século XX. Salve, salve, queridos alunos! Vamos então entender o contexto da Primeira Guerra Mundial, que é um conflito que acontece entre os anos de 1914 e 1918. Antes de nós adentrarmos as fases do conflito, é preciso que a gente entenda o que estava acontecendo na Europa por volta de 1914. É o que nós chamamos de antecedentes desse contexto aí do início do século XX na Europa. E o que esses antecedentes apontavam para nós? Esse é o contexto da chamada Belle Époque, momento em que a Europa vive uma relativa paz, é um momento de crença na ideia de progresso, é um momento em que a Europa vivencia um avanço tecnológico proporcionado pela Segunda Revolução Industrial jamais visto, é um momento em que acredita-se que a humanidade vive o seu momento mais próspero. Esse é um contexto também denominado de paz armada, porque embora a Europa não tivesse mais há bastante tempo conflitos de larga escala, as grandes potências europeias preferiam manter-se em constante estado de alerta. É nesse contexto que se investe bastante em armamentos, se investe bastante em tecnologias bélicas. As potências europeias disputando colônias na Ásia e na África. É nesse contexto também que vamos identificar já uma política de aliança entre as grandes potências europeias, entre, por exemplo, a Áustria-Hungria e a Alemanha, entre a Inglaterra e a França. Embora a Europa vivesse num momento próspero de desenvolvimento, mas havia um clima de desconfiança entre as grandes potências europeias. Por isso elas começam a estabelecer políticas de aliança. E essas políticas de aliança elas são costuradas a partir das afinidades políticas, de cada país. E é justamente, pessoal, em meio a esse contexto de alianças militares que vai acontecer um evento que vai entrar para a história como o estopim. Aquilo que vai dar início, aquilo que vai culminar com o início da Primeira Guerra Mundial, que é o atentado sofrido pelo príncipe herdeiro do Império Austro-Húngaro, Francisco Ferdinando, na cidade de Sarajevo, que ficava na Bósnia. Um atentado que tem como autoria um militante sérvio chamado de Gavrilo Princip, que vai assassinar o príncipe herdeiro austríaco, que estava em visita a Sarajevo. Sarajevo, nesse momento, era uma província ligada ao Império Austro-Húngaro, e para se entender por que um militante sérvio vai assassinar o príncipe herdeiro do Império Austro-Húngaro, é preciso que nós entendamos o que se denominava de pan-eslavismo. Essa região onde está Sarajevo é considerada à época um barril de pólvora prestes a explodir, porque era uma região de muitas disputas territoriais, uma região com características muito peculiares. Era uma região que agregava diferentes etnias. E naquele contexto, a visita do príncipe Francisco Ferdinando significava um momento de reafirmação dos interesses imperialistas da Áustria-Hungria na região. E isso, para os sérvios, representava uma ameaça, já que era possível se verificar um constante avanço das políticas imperialistas alavancadas pelo Império Austro-Húngaro. Então, o assassinato vai criar o pretexto para as grandes potências imperialistas europeias. A Áustria-Hungria vai fazer várias exigências à Sérvia, que acata de antemão a maioria delas, só que deixa de cumprir uma delas, que era o direito de preservar a sua soberania. E a Áustria-Hungria exigia o direito de participar das investigações. Como esse direito das investigações acerca da morte do seu príncipe herdeiro? Como esse direito foi negado pela Sérvia, no dia 28 de julho de 1914, a Áustria-Hungria declara guerra à Sérvia. Então a guerra, como eu disse a vocês no início dessa aula, ela é composta de 3 fases. A
primeira fase é uma fase onde vai haver a formação dos blocos. E essa formação dos blocos do conflito, ou seja, dos lados do conflito, ela se dá a partir daquela política de aliança que existia entre algumas potências europeias. Então, naquele contexto, os aliados da Áustria-Hungria eram a Alemanha e a Itália. A Áustria-Hungria entrando em guerra, automaticamente a Alemanha em guerra ao seu lado. E a Itália, que anteriormente tinha assinado um tratado de alianças com a Áustria-Hungria e a Alemanha, apesar de ter iniciado a guerra do lado da chamada Tríplice Aliança, que é essa aliança formada entre a Áustria-Hungria, a Alemanha e a Itália, ela logo vai sair desta aliança e vai se aliar à chamada Tríplice Entente, formada inicialmente pela Grã-Bretanha, a França e a Rússia. Por que a Itália, no primeiro momento, vai estar ao lado da Tríplice Aliança e depois vai mudar de lado? Justamente porque a Inglaterra vai interferir e vai oferecer à Itália vantagens no processo imperialista e disputas territoriais na África. Por conta desse motivo, a Itália deixa a Tríplice Aliança e passa a lutar ao lado da Tríplice Entente ou Tríplice Entente. A segunda fase, que é basicamente a fase em que acontece a maioria dos conflitos. Essa é uma guerra em que pela primeira vez na história vai ser utilizado aviões nos combates aéreos, assim como vai ser uma guerra que também vai se dar com muitos conflitos marítimos, principalmente com o uso dos submarinos de guerra. E a terceira e última fase do conflito acontece no pós-1917, quando a Rússia, que a princípio entrou na guerra ao lado da Tríplice Entente, lutou até 1917. Nesse ano, ela acaba tendo que sair do conflito por conta de uma guerra civil que estava acontecendo internamente na Rússia. Vamos lembrar que esse é o ano que está acontecendo a famosa Revolução Russa, e nós iremos tratar numa aula posteriormente. E esse momento pós-1917 é um momento que significa um marco no conflito, que ao mesmo tempo que nós temos a saída da Rússia, nós vamos ter a entrada dos Estados Unidos na guerra, que vai ser decisiva para que o bloco formado pela Tríplice Entente ganhasse o conflito. Os Estados Unidos, que até então nutriam uma postura neutra, em 1917 decide entrar na guerra por conta de seus interesses econômicos. Os Estados Unidos forneciam armas e equipamentos para os países do bloco formado pela Tríplice Entente, além de comida. Os Estados Unidos continuava com suas relações comerciais, com suas transações comerciais em direção à Europa normalmente. À medida em que os submarinos alemães passaram a atacar a marinha mercante americana, os Estados Unidos decide entrar na guerra porque começa a ver seus interesses ameaçados. Então, pessoal, só para a gente concluir essa aula, vamos entender o que aconteceu com o final da guerra em 1918. Então, a guerra ela traz alguns resultados. O primeiro resultado é a assinatura do Tratado de Versalhes. É o tratado que institui os termos de responsabilidade acerca de quem deveria assumir o ônus do conflito, quem deveria ser responsabilizado por todas as perdas do conflito. E esse é um tratado de paz assinado entre todos os países participantes do conflito. Um dos termos desse tratado é definir a forma de como a Alemanha irá indenizar os países vitoriosos do conflito, já que ela foi a nação responsabilizada por todos os prejuízos que a eclosão desse conflito mundial gerou. Então, esse tratado vai ser assinado em 1919. No mesmo ano, nós vamos ter a formação da chamada Liga das Nações, que é um organismo internacional que vai ficar responsável por promover a paz, ficar responsável por evitar novos conflitos, ou seja, é um órgão que vai cuidar para que a crise da diplomacia não permita que outra guerra
viesse a ocorrer. A economia precisava se reorganizar, na verdade, porque tudo isso foi afetado com a eclosão do conflito. Uma outra consequência que nós vamos ver com o fim da Primeira Guerra Mundial é a ascensão dos Estados Unidos enquanto grande potência econômica mundial. Simplesmente porque os Estados Unidos mantêm a sua economia preservada, mantêm a sua economia organizada e por conta disso os Estados Unidos eclode, surge enquanto a nova grande potência mundial e vai passar a significar para o mundo o que a França significou no século XIX. E a última consequência deste conflito de larga escala vai ser a ascensão dos regimes totalitários. Sobre esse assunto nós iremos tratar mais adiante e vocês irão entender que ambiente é esse que permite o surgimento de regimes autoritários. A palavra totalitarismo aqui está ligado ao autoritarismo. Então esse é um assunto que nós iremos tratar numa aula subsequente. Então só para a gente arrematar aqui esse assunto e para nós voltarmos à pergunta inicial dessa aula sobre a importância da Primeira Guerra Mundial, vejam a quantidade de transformação que vai ocorrer na Europa. Na verdade, vai haver um redesenhar de todo o mapa geopolítico da Europa, que novos territórios irão ser criados, novas fronteiras serão delimitadas e, principalmente, é preciso que a gente entenda que a eclosão desse conflito ela vai reverberar durante todo o século XX, à medida que novos conflitos vão ser deflagrados, ainda em decorrência deste primeiro conflito. Então é isso aí, pessoal. Nós finalizamos aqui essa aula e num próximo momento nós daremos continuidade à nossa sequência de aulas de História Contemporânea para que a gente possa entender melhor o que foi o século XX. Um forte abraço para todo mundo e até mais.